Eu acredito em tua palavra que foi semeada no coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Os queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também que nos acompanham na Santa Missa, a palavra de Deus hoje vai nos mostrar, e já é algo recorrente nesse tempo pascal, mais uma vez as perseguições que a igreja nascente ela tinha. Essas perseguições que iam fazendo com que as pessoas que acreditavam em Jesus fossem castigadas, aos poucos. Cada vez mais o cerco ia se fechando, mais perseguição, mais coisas ruins para as pessoas e, ao mesmo tempo, mais pessoas aderindo à fé, mais pessoas fazendo com que aquilo que era perseguição se tornasse quase que um prêmio para eles, porque sabiam que eles estavam sendo perseguidos pelo nome de Jesus, pela causa de Jesus. Então, é algo muito interessante que a palavra de Deus no Evangelho vai nos mostrar o que Jesus propôs a essas pessoas. Por quê? Porque simplesmente dizer que ama a Jesus é uma coisa que precisa ter algo mais consistente, né? No que se baseia esse amor a Jesus? O seu amor, né? Você se baseia em quê? Você pode dizer que ama Jesus, mas por que você ama? Né? E qual é o motivo que te leva a dizer, a professar a sua fé em Jesus, a professar o seu amor a Jesus? E uma das coisas mais importantes é que Jesus justamente hoje fala no Evangelho: eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim nunca mais terá sede, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim eu o ressuscitarei no último dia. E eles acreditaram isso como uma verdade na sua vida, uma verdade tão profunda. Por quê? Porque se tornou não apenas uma palavra de Jesus, mas uma experiência de Jesus. Por isso que eles experimentaram esse pão da vida, eles experimentaram o que era estar sem sede diante de Jesus, a saciedade que Jesus dava a eles, né? Então, quando se faz essa experiência de Jesus, se tem um fundamento para a fé. Por que nós acreditamos? Diante da perseguição, às vezes até meio contraditório, mas a perseguição nos estimula na fé. Para aquele que já fez essa experiência, ele acrescenta muito mais ainda. As pessoas que conviveram com a Dona Nazaré naqueles últimos tempos, da sua doença, eles puderam perceber o quanto Dona Nazaré ela vivia essa experiência de Jesus enraizada na sua fé, mesmo diante do sofrimento, da doença que
que castigou Dona Nazaré por um bom tempo, né? Era sempre uma pessoa muito independente, uma pessoa muito altiva, né? Que fazia as coisas por si mesmas, né? Que gostava de dar as rédeas das coisas, ter as rédeas na mão, e de repente se vê acamada e se vê totalmente dependente das outras pessoas. Mas não foi algo que causou nela uma revolta, né? Alguma coisa assim que pudesse dizer, Deus me esqueceu, ou eu estou brava com Deus. Não. O aceitar a doença, aceitar o sofrimento, por quê? Porque ela tinha uma experiência grande de Jesus. Quando nós fazemos essa experiência de Deus na nossa vida, quando nós acreditamos de fato, e nós sabemos em que nós acreditamos, nós conseguimos passar por qualquer dificuldade, qualquer problema. Às vezes é difícil, como hoje nós estamos passando, né, no Brasil, no mundo, essa crise, esse sofrimento todo das pessoas que, além de ter medo da doença, porque às vezes não tem nem água para lavar as mãos, às vezes tem medo de pegar a doença, ainda tem a dificuldade financeira de não ter o que comer, de não ter o que vestir, de não ter uma luz para acender, ter que usar uma vela, né, para estar em casa à noite. Então, mas quando se tem uma experiência de Jesus, nós conseguimos passar, né, nós conseguimos ir além. E é essa experiência que deve ser para nós o diferencial de quando nós dizemos que somos cristãos, que somos católicos e que acreditamos nesse Jesus. Por isso que todo aquele não se perderá, né? Jesus vai dizer hoje no Evangelho, a vontade do Pai é que não se perca nenhum daqueles que Ele me deu e que Ele me confiou. Então nós somos aqueles que fomos confiados por Deus para a salvação. Por isso é preciso que nós também tenhamos essa perspectiva e esse aprofundamento de que a verdadeira fé se concretiza na pessoa de Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é aquele que nos dá a saciedade no sofrimento, na tristeza, na morte, na saudade que nós temos das pessoas, no distanciamento, enfim. Que nós possamos olhar para Jesus, pedir a Ele sempre a força para que nós possamos, através da nossa experiência de Deus, reafirmarmos a nossa fé nesse Cristo que vive e que está presente no meio de nós. Amém? Coloquemos sobre o altar de Deus a nossa oferta de pão e vinho, para que sejam transformadas no corpo e no sangue do Senhor.